Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o primeiro episódio deste podcast que chama Sentido em Meio, podcast que visa fazer análises baseadas em teorias linguísticas, ok? Mas numa linguagem mais cotidiana. Queria começar agradecendo ao amigo meu, Eduardo Grunge. Ele tem um canal chamado GrungeCast. É um canal dedicado a jogos, já fiz algumas participações lá. Ele me ensinou o básico aqui de mexer, de gravar, enfim. Ele fez a capa também do podcast, e aí, enfim, né? E eu queria agradecer a ele aqui logo de cara, porque foi um incentivador e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos primeiro tentar entender o que é a linguagem, né? É importante para a gente ter esse conceito. Então, esse primeiro episódio, ou primeira aula, ou primeira conversa, você chama como você quiser, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é linguagem, né? Um conceito que a gente já sabe mais ou menos como é, né? Que tem a ver com comunicação, com interação, enfim. Mas vamos lá. A gente tem um período muito importante, um marco muito importante, que é a história. A história ela é marcada pela invenção da escrita. Tudo que veio antes da escrita é chamado de pré-história. Ou seja, a escrita ela é um marco da gente enquanto ser humano, certo? A partir da escrita, nós temos o que chamamos de história. Só que o período para trás é muito maior e já existia linguagem, já existia fala, ok? E a gente é considerado ser humano quando a gente desenvolve uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem que é mais entendível, mais interpretável do que a linguagem dos outros animais. Então, o nosso marco, do meu ponto de vista, do ponto de vista do que eu estudo, o nosso marco enquanto seres humanos é quando a linguagem humana, né, a fala, foi criada, surgiu, enfim, de forma natural. Imagina lá no tempo das cavernas, né? Era muito difícil conseguir comida. Hoje em dia a gente abre a geladeira, pega um pacote de tapioca, faz um miojo. É muito fácil conseguir comida se você não depende do auxílio emergencial do governo, né? Então, naquele tempo você tinha que caçar realmente, né? Sair, caçar, e não era qualquer bicho que tinha no meio do mundo. Então, os momentos de alimentação eram muito importantes para aquele pessoal. E aí, imagino que deve ter brigas, né? Que devem ter acontecido algumas brigas lá por conta da comida, né? Eu sou de uma família que tem 3 irmãos, então a gente já brigava tendo comida na panela. Imagina num tempo que você tem que caçar, não é mesmo? Então, nessa briga pela comida lá, eles iam mexendo a boca enquanto comiam e surgiram provavelmente, né? A gente não tem registro disso, surgiram as primeiras palavras. E aí as palavras foram se transformando e evoluindo junto com o ser humano. Então, isso é um conceito importante a gente entender aqui, que o ser humano é ser humano por conta da sua linguagem, tá? Quem já é de uma vertente mais religiosa, acreditar que fizeram boneco de barro e sopraram no nariz, ou qualquer outra teoria criacionista, também vai acreditar que a linguagem é o surgimento de tudo. Então quando tem lá em Gênesis e disse haja luz e houve luz, é porque a criação do mundo, o entendimento do mundo se dá, até pela perspectiva criacionista, através da linguagem. Então por isso que eu estou falando sobre esse negócio tão maravilhoso que é a linguagem humana, ok? Tudo que se cria é através da linguagem. Tudo que tem sentido é através da linguagem. Seja você de qualquer vertente científica que for, entenda que a linguagem é mais importante. Sem a linguagem não haveria nenhuma outra ciência. Então, já sabendo disso, vamos tentar entender quais são as concepções de linguagem. Até o século XX, mais ou menos, o início do século XX, acreditava-se que linguagem era meramente expressão do pensamento. Lógico, né? Tem outras teorias, mas a teoria que é mais aceita hoje é que até o século XX, o início do século XX, com a publicação de um livrinho chamado Linguística Geral, que foram anotações dos alunos de um professor chamado Ferdinand Saussure, e ele, até aquele momento, não havia essa ciência chamada linguística, né? Então as pessoas acreditavam que a fala era apenas, a linguagem, né, era apenas representação do pensamento. Então por isso que tem esse conceito ainda que vige hoje, né, de que quem fala errado pensa errado. Isso é um absurdo completo, mas esse assunto a gente deixa para outro dia, ok? E aí, depois desses estudos iniciais da linguística, né, tivemos inúmeras escolas
e chegaram ao entendimento ali no meio do século XX que a linguagem era um instrumento de comunicação. Certamente, né, quem já passou pelo ensino médio estudou aquele esqueminha da comunicação, emissor, receptor, mensagem, canal e tudo mais. Então aquilo ali foi um conceito já que expandiu essa ideia da linguagem como representação do pensamento. Ora, linguagem é sim representação do pensamento, mas não é só isso, ok? Depois de um tempinho, esses linguistas, né, esse pessoal doido que fica estudando uma coisa que é tão importante, tão negligenciada, né, que é o estudo da linguagem, os linguistas entenderam que, na verdade, o objetivo da linguagem era ser um instrumento de interação e de construção de sentido. Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente compreende do mundo passa pela linguagem. E a gente sempre está interagindo através da linguagem. Tanto eu estou interagindo com alguém, ou com o próprio mundo, ou comigo mesmo, sempre vou estar interagindo. Como assim? Você tá doido? Mesmo se eu estiver sozinho, analisando, passeando na floresta, eu vou estar usando linguagem? Claro, né? Nós pensamos através da linguagem humana, pensamos assim. Todo conhecimento que a gente tem passa pelo filtro da própria língua, né? A gente vê ou a gente reconhece um som, enfim, a gente tem o conceito eclodindo na nossa cabeça, ativado na nossa cabeça, porque a gente tem o conhecimento linguístico para isso, ok? É importante a gente saber dessas questões, tá? Então, o podcast aqui vai analisar textos, né? Vai analisar linguagem, vai analisar a construção de sentido através da linguagem. Essa introdução foi bem rapidinha, assim, só para saber, só para a gente saber o que a gente está estudando, né? Que a gente está estudando uma forma de interação, ok? E é uma forma de interação que tanto influencia o ser humano, quanto o ser humano influencia essa forma de interação. Então a gente está sempre lidando com a linguagem, mesmo a gente queira ou não, ok? E aí, como este veículo aqui é um veículo de fala, né? Eu estou usando ondas sonoras para me comunicar com vocês, eu vou focar na comunicação oral, escrita, na própria língua em si, né? Tem outras formas de linguagem que não são sonoras, mas os textos que nós vamos analisar aqui vão ser textos principalmente de textos verbais, né? Textos que passam pela língua, tá? Eu posso talvez citar um quadro aqui, alguma coisa, mas aí vai dar trabalho para pesquisar, enfim. Então a gente vai tentar se focar nisso. Então vai ser mais ou menos essa questão aqui. E aí eu queria começar a discutir hoje um probleminha com vocês, que é como a linguagem influencia a gente, a nossa concepção de mundo, através de um fato que aconteceu essa semana no Big Brother. Eu fiz a chamada e eu falei que a gente ia discutir qualquer assunto, né? Porque eu sou professor, doutor do Instituto Federal, que eu vou ficar discutindo o texto clássico aqui não, tá? Aqui é uma extensão do meu trabalho enquanto pesquisador. Eu estou fazendo porque eu quero, não estou ganhando para isso, não está minha carga horária, então eu vou falar do que eu quiser e hoje eu quero falar sobre o BBB. Então a gente tem lá no BBB um participante dizendo que o cabelo Black Power do João, né, que é professor também, inclusive aqui fica a minha torcida, tem um meme circulando que é a única chance da gente transformar o professor num cara milionário, e eu concordo. O participante Rodolfo, esse episódio está sendo gravado na terça, umas 7h30 da noite, então não sei se ele saiu, se ele não saiu. Quando você estiver ouvindo já vai ter noção dessa repercussão, se influenciou na saída dele, mas o participante Rodolfo disse que o cabelo do professor João parecia com o cabelo do Homem das Cavernas. Vamos voltar aqui para o tempo das cavernas, de onde a gente partiu nesse episódio. O Homem das Cavernas é aquele homem que estava ainda entendendo a sua própria linguagem. É um homem que ele não tinha escrita, ele não tinha instrução, era um homem selvagem, feito para caçar. A concepção de arte dele era limitadíssima, era de apenas observação. Toda a arte que a gente tem hoje, né? As figuras rupestres, as representações de estátua que nós temos, é da observação dele. Especula-se, né, que ele tem uma capacidade de abstração e de compreensão muito limitada. Então, quando você diz que um cabelo
que representa determinado grupo étnico, né, determinado grupo social, é um cabelo de homem das cavernas, você está diminuindo aquela pessoa em relação a si. Isso é fácil de entender, né? Houve a discussão lá, o pessoal falou, e a gente tem que lembrar disso, né? A forma como eu escolho as palavras vai influenciar diretamente na forma como eu penso. Então vamos pegar no racismo, por exemplo, e a gente tem algumas expressões extremamente preconceituosas que, hoje em dia, tendo noção disso, tendo essa conscientização, a gente tem que tomar cuidado, ok? Porque a forma como a gente fala, mesmo se a gente não prestar atenção, ela representa, na verdade, a forma como a gente pensa. Então, por exemplo, quando eu chamo o mercado ilegal, o mercado que trabalha com produtos pirateados, com produtos de baixa qualidade, de produtos que não podem ser comercializados, quando eu chamo esse mercado de mercado negro, eu estou associando a palavra negro a uma coisa ruim. A gente pode transformar isso, né? Ao mesmo tempo, quando eu quero amenizar uma coisa, né? Quando eu quero dizer que alguma coisa não é tão ruim, eu vou colocar outra cor ali. Então, por exemplo, a inveja branca é a inveja boa. A forma como a gente fala reproduz esse preconceito. Tem uma frase péssima que eu acho, e que sempre que eu escuto eu corrijo mesmo, independente de onde eu esteja, em sala de aula, ou se eu estiver na mesa de um bar, eu estou discutindo que não sou tuas negras. Não sou tuas negras, para mim é uma frase extremamente pejorativa, porque diz que com a mulher negra você pode fazer qualquer coisa, mas comigo não. Então vamos tomar cuidado com certas palavras, ok? Com certos posicionamentos que a gente tem. Eu vou pegar aqui, rapidinho, um artigo que eu fiz com outros pesquisadores, né? Com a minha bolsista Ana Beatriz, fiz com outros professores também, professor Elias, professor Leonardo. Foi um artigo que a gente publicou ano passado, lá em Pernambuco, que tratava justamente da identidade negra em canções. Então, esse trabalho a gente fez pesquisando basicamente as palavras significativas. O que são palavras significativas, né? Palavras lexicais. Eu falo e ela já existe independente do que você está vendo ou que está lendo. Então, por exemplo, se eu associo os seguintes itens lexicais, eu falo flor, né? Você já pensa numa flor, sei lá, obviamente. Aí eu falo choro, caixão, opa, eu estou pensando em quê? Em velório. Não tem como não falar de morte num dia que mais de 4.000 pessoas morrem por conta da pandemia. Eu espero que esse podcast dure o bastante para a gente não lembrar desse episódio de forma tão dolorida como a gente está pensando nele hoje, né? A gente lembrar, saber da negligência, mas que esteja no passado bem, bem longe. E aí, nesse trabalho, nós analisamos algumas músicas, né? Tem uma canção que justamente foi citada muito essa semana nas redes sociais, que é uma canção do Chico César que chama Respeitem Meus Cabelos Brancos. É importante essa vírgula aí, porque transforma brancos num vocativo, ele está falando para os brancos, né? A música toda é uma mensagem para os brancos. Ela fala, respeitem meus cabelos brancos, chegou a hora de falar, vamos ser francos, pois quando um preto fala, o branco cala ou deixa a sala com veludo nos tamancos. Repara como as palavras funcionam aqui para criar determinado contexto. É trabalhada aqui a dicotomia preto, branco, cala ou fala. A gente tem que entender, pessoal, que ao associar palavras, a gente está criando esse conjunto de ideias que vai sendo associada na nossa cabeça. A palavra que mais se repete, as palavras, aliás, que mais se repetem nesta música são o verbo deixa e quero. Ele fala, eu quero pichain, se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Deixa é um verbo no imperativo, né? Uma ordem. Deixa, não se mete. Então, é uma música que traz a ideia de resistência pra gente, ok? Olha como é que a linguagem influencia muito na nossa forma de lidar mesmo, né? Porque linguagem não está desassociada da nossa vida, muito pelo contrário, né? A gente vive toda a prática social que nós estamos inseridos, tem linguagem permeando aí, né? Comecei falando que mesmo se você está sozinho, conversando consigo mesmo, você está usando linguagem e está interagindo. Tinha dito, né, que hoje 4.000
cento e não sei quantas mortes, né? Tinham acontecido aqui no Brasil por conta do coronavírus, 4.195 mortes, né? Isso, mortes que foram registradas. E aí, a gente tem um presidente, e é importante falar disso, porque o presidente é a figura que representa o Executivo Nacional, é um discurso que representa o que o governo pensa, né? As ações, o que as ações do governo demonstram ali, né? O discurso vai materializando isso. E o presidente chamou a Covid de gripezinha, né? Disse que ia morrer pouca gente, que não era coveiro. Mas imagina um país com 210 milhões de pessoas, que muitos eleitores, 50 milhões ou mais, votaram nesse presidente, escutam o cara falando isso. É por isso que nós temos aglomeração, temos festas clandestinas, né? Eu não estou falando de você que vai visitar seu amigo, você que vai visitar sua avó, não. Estou falando da galera que faz festa mesmo, sabe? Tem uma parte da sociedade, possivelmente parte da sociedade que apoia esse tipo de discurso, que consome esse tipo de discurso, que está escutando o que o presidente está dizendo, que é só uma gripezinha, que todo mundo tem que morrer mesmo, que alguns vão morrer, outros não vão morrer. Então é muito importante a gente ficar atento a isso, ok, pessoal? Eu gosto muito de falar sobre as questões políticas, né, sobre os discursos políticos, e é bom que a gente entenda o seguinte, né, quem está me ouvindo precisa entender o seguinte, duas coisas. Primeiro, que não existe discurso neutro, não existe neutralidade. Sempre que a gente fala, a gente está tomando algum partido, né? Não estou falando de partido político, não. Mas a gente está tomando algum partido, ninguém fala no vazio. Então, toda vez que a gente fala, toda vez que a gente lê, toda vez que a gente conversa, ouve uma música, ali tem uma questão ideológica, ali tem ideias circulando, ok? E essas ideias que a gente tem que atentar, porque essas ideias nos influenciam, mas da mesma forma nós podemos influenciar essas ideias também, né? O papel da gente é esse, ok? Pessoal, a gente tem que entender que toda a vida social é permeada pela linguagem, ok? A linguagem, ela é um elemento sociocognitivo e ideológico. Tá tudo ali, aprendizado, ideias circulando e tudo mais. O filósofo russo Mikhail Bakhtin, que foi quem trouxe pra gente, né, essa noção da linguagem como interação, diz que o que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Então, a língua como instrumento ideológico vai remeter a ideias que estão circulando por aí, ok? Então, não existe discurso neutro, não existe centrão, não existe um discurso que seja alheio a essas ideologias que estão circulando o tempo todo, ok? Então, é basicamente isso. Na próxima semana, provavelmente eu vou convidar um amigo meu que está fazendo doutorado e está estudando sobre RPG, que é um assunto eu acho muito legal, e já tem alguns contatos sendo feitos aí com amigos historiadores, filósofos, que trabalham com políticas, estudantes, enfim. Quem tiver alguma sugestão de pauta, pode me procurar no Twitter, @Rodrigo_Slama. Eu vou ficar tentando responder lá, ok? Já tô aqui me sentindo, olha, me procura no Twitter para se sugerir pauta, mas enfim, me procura no Twitter, sugira pauta, ok? Também já estou pensando uma série de análises de músicas. Por exemplo, acabei de falar com um amigo professor de música e nós vamos fazer um programa sobre Chico Buarque, então tem muita coisa boa para vir aí, ok? A intenção é que os programas saiam todas as quartas. Isso não quer dizer que não tenha algum episódio extra durante a semana, isso vai depender da minha carga de trabalho, do meu humor, enfim, por aí vai, ok? Bom, eu espero que, se vocês tenham gostado, compartilhem, sigam aí, no programa que você estiver ouvindo, né? No agregador que você estiver ouvindo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fica aí a dica. Tomem cuidado com o que vocês estão lendo, ouvindo, falando, reproduzindo, né? Não passem pano para racista nem para genocida. Valeu!